Dando continuidade, convido agora a Lucimar Rosa Dias, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do EREIA, depois me corrija se eu te falar errado, Lucimar, Grupo de Pesquisa em Educação e Relações Étnicos Raciais, doutora pela Faculdade de Educação da USP. Seu campo de atuação se relaciona aos seguintes temas: educação infantil e diversidade étnico-racial, crianças negras e infância negra, relações raciais e formação de professores e professoras, mulheres negras e educação. Simar, está contigo a fala. Obrigada, bom dia, Ana, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecer a parceria aí da Maiara e da Ana que me antecedeu. É muito reconfortante, né, a gente começar a conversar já com uma base tão sólida que foi as apresentações anteriores. Também acho muito positivo que a gente esteja nessa roda de conversa com pessoas vindas de várias áreas do conhecimento, né? Da justiça, do direito, da assistência social. Eu estou vendo ali no chat muitas pessoas de diferentes áreas, e a proteção, né, da infância, ela exige de nós essa roda grande de conversa e essa roda da intersetorialidade. Então, estou muito feliz. Quero aproveitar também para agradecer o convite da Andy, porque, de fato, né, nós estamos num momento muito peculiar do Brasil e nunca foi tão importante reafirmar algumas posições, por exemplo, a defesa da vacina nas crianças ou da possibilidade dos comunicadores e jornalistas, como nós vimos recentemente pela Folha de São Paulo, se posicionarem de forma que não reste dúvida sobre o que acreditamos. A gente sabe que é um desafio enorme, o poder, né, hegemônico das grandes mídias não está nas mãos de quem acredita na justiça social e, portanto, também de quem acredita que há uma questão a ser discutida quando se trata de infância, que Maiara já fez uma belíssima introdução, e eu só vou dar continuidade em relação à questão racial. Então, eu não estou lançando aqui, mas não vou perder a oportunidade de dizer que fizemos, eu e uma equipe muito importante de pesquisadoras e pesquisadores negros, Eduardo Januário, Nilda da Silva, Valdete Tristão e Zara Figueiredo, nós, o ano passado, logo, acho que em outubro, se eu não me engano, realizamos, né, lançamos um work paper financiado pelo NCPI, que é o Núcleo de Ciência pela Infância, e pela Fundação Cecília Vidigal. Depois eu gostaria que vocês colocassem o link para as pessoas que tiverem interesse em acessar esse material, que justamente vem discutir a importância dessa problematização do que a sociedade brasileira, por força do movimento negro, e eu incluo aqui tanto pesquisadores, pesquisadoras e ativistas de modo geral, situaram a sociedade brasileira para pensar o racismo estrutural. Ao pensar o racismo estrutural, muitas de nós somos levados a pensar nos adultos e nas adultas, né? A questão da infância e do racismo, ela, embora eu pesquise, eu tenho 55 anos, pesquise o tema desde dos anos 90, mas para ele chegar nessa grande roda, para a gente conseguir pensar, né, conectar infâncias e racismo, levou um largo tempo. E ainda estamos, né, nessa tarefa de situar a discussão do racismo estrutural, que abarca toda a sociedade brasileira, no campo da infância. É necessário que a gente pense como, né, algo que já está, que é questionado por alguns setores, mas isso será sempre, mas já temos construído um certo consenso social sobre a existência do racismo estrutural. Alguns estão querendo inventar um outro racismo, mas não negam, né, a existência de que nós, sociedade brasileira, estamos assentados no racismo estrutural.
Porém, ao lado, né, desse certo consenso construído, nos falta pensar como as infâncias e como as infâncias negras são afetadas por esse racismo estrutural. Então, o Working Paper ele vem com essa perspectiva de trazer à tona, a partir de pesquisas nacionais e internacionais, as nacionais com uma grande contribuição do campo da educação, que é de onde eu falo. A Ana falou, olha, o EREIA, está certo falar EREIA, está correto, viu, Ana? É um grupo de pesquisa com pesquisadoras que tratam de mulheres negras e, sobretudo, de infâncias negras, e nós temos, né, tentado acumular uma discussão sobre justamente o campo da educação e como nós, né, do campo da educação, podemos dialogar, então, com outras áreas do conhecimento, especialmente aqui na proposição da oficina, com os comunicadores e agentes do direito. Então, eu falo desse lugar, né, de pesquisadora e também de uma mulher negra que, com seus 55 anos, viveu, né, um momento em que as instituições públicas que eu frequentei, especialmente as educacionais, elas não me protegeram contra o racismo. E ele, né, o racismo, ele fere inúmeras vezes. Me feriu e fere ainda hoje muitas crianças que estão nos ambientes educacionais, nos ambientes de políticas socioeducativas, e fere por uma questão econômica, social, em que negros e negras continuam, né, vivendo em uma situação absolutamente desigual. As colegas que me antecederam já apresentaram alguns dados, e o que me parece que é fundamental nessa nossa conversa, e foi o que eu escolhi para conversar com o grupo que está nos assistindo, é a importância que tem, quando eu apresento qualquer informação para um público, o recorte racial, especialmente quando eu estou tratando de infâncias. Porque se eu trago, né, a minha história pessoal como um pequeno exemplo de como somos todas mulheres negras, Ana, Maiara, todas que se apresentaram aqui, têm na sua história pessoal vivências que são marcadas pelo racismo. Isso indica que, como, né, fomos um dia crianças, essa criança que está em nós ainda está marcada indelevelmente, embora a gente constitua, eu não me lembro mais quem falou sobre a possibilidade da resiliência, e eu sou uma dessas pessoas resilientes, né? Eu me fiz e me curei pelo ativismo e pela pesquisa com qual eu me envolvo, mas somos marcadas indelevelmente por esse racismo, e Maiara apresentou também, que afeta a gente ainda no útero das nossas mães. Por quê? Porque a estrutura está montada para que determinadas crianças, determinadas infâncias não vivam plenitude, na sua plenitude os seus direitos. Essa sociedade brasileira está organizada desta forma. E, com isso, essa desigualdade vai se revelando nos detalhes da nossa vida, né? Nos pequenos detalhes da nossa vida. No caso da educação infantil, que é a área que eu mais estudo, várias pesquisas vêm mostrando que a concepção de infância presente nas instituições de educação infantil, mesmo aquelas que têm uma referência pedagógica avançada e progressista, quando desconsidera o recorte racial na organização desse fazer pedagógico da infância, produz o que a gente tem chamado de branquitude normativa. O que é isso? É o privilégio que se dá nessa organização ao se desconsiderar a raça como um elemento importante do nosso pensar as infâncias. A branquitude normativa
prepondera nas organizações, nas interações, em tudo que acontece nesses espaços. Se isso ocorre na educação, nós podemos considerar, né, que é possível, embora tenham poucas pesquisas, que isso ocorra também em todas as áreas de conhecimento e de atuação, no direito, na assistência social, enfim, em qualquer espaço social brasileiro. Eu orientei uma pesquisa, só para exemplificar e articular com o que Maiara trouxe, quando ela traz aquela pergunta das duas bonecas, a boneca negra e a boneca branca, e também o vídeo que ela recomenda, e eu reitero que vocês assistam, porque aquele teste, né, o teste DOLS, vai mostrar como crianças muito pequenas, e crianças negras e brancas muito pequenas, por conta do racismo estrutural, são levadas a se desvalorizar, no caso das crianças brancas, e no caso das negras, e no caso das brancas, a hipervalorizar a branquitude. Então, a branquitude normativa, ela organiza as nossas relações em vários espaços. Essa pesquisa que eu me refiro, ela identifica numa comunidade em que 90% de frequência na instituição são de crianças negras, 90% desse, né, então, do público infantil ali são de crianças negras, e quando essa instituição recebe uma doação de bonecas, todas as bonecas são brancas. E não há nenhum estranhamento da equipe gestora, dos professores, em relação a essa dissonância entre quem vai brincar e o brinquedo. Isso que a gente chama de branquitude normativa. Essa branquitude, ou seja, esse privilégio branco, organizando todos os momentos das nossas vidas. Isso ocorre nos brinquedos, isso ocorre em outras, né, em outras fases do processo de interação com as infâncias. E eu vou trazendo aqui para vocês alguns exemplos para mostrar esse cotidiano e essa importância que a gente precisa dar ao recorte racial. Essa pesquisa que eu falei é da Cíntia Cardoso, depois posso deixar a referência, é um excelente material para ser lido. E uma outra pesquisa recentemente defendida identifica também aquilo que Maiara colocou como pesquisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos, mas a educação já começa a produzir alguma pesquisa sobre esse campo, que é como eu penso, né? Como eu, pessoa, penso a criança e olho a criança negra. Então, essa pesquisa vai identificar, numa outra instituição de educação infantil, que uma profissional, uma professora, né, ela é mordida por uma criança negra. E, imediatamente, ela chama essa criança de uma criança violenta. No mesmo contexto, em um outro momento, a mesma profissional é mordida por uma criança branca. E o que essa profissional faz? Ela ri e chama a criança branca de esperta e geniosa. Nós estamos falando de crianças com 3 anos de idade. Isso mostra, né, essas miudezas que essas pesquisas identificam, mostram como é urgente que nós falemos sobre raça, que nós identifiquemos isso que está sendo nomeado, né, não por nós, mas por um campo de estudos de branquitude normativa. Por quê? Porque isso afeta de forma, como eu disse, indelével, o desenvolvimento das crianças negras. Neste caso, infelizmente, o Brasil ainda tem pouca pesquisa, mas os Estados Unidos já produziram, que mostram que esse processo que as crianças vão vivenciando ao longo das suas vidas provoca, né, um adoecimento, provoca prejuízos muito densos às pessoas. O que as pesquisas estadunidenses mostram, se o Tiago puder mostrar aí o meu slide, que esse racismo resulta em doenças
crônicas, resulta em baixa autoestima das pessoas negras, resulta numa descrença, pode passar o próximo, Tiago, esse aí eu já falei, numa descrença das pessoas em relação a si mesmas. Veja que quebrar esse ciclo de reprodução do racismo, isso, obrigada, ele não é tarefa apenas do campo educacional, ele é tarefa do campo jurídico, do campo da assistência, mas também é tarefa do campo dos comunicadores. Eu sei o trabalho duro que os comunicadores têm para disputar uma concepção dentro do processo hegemônico de quem tem, né, os meios de comunicação e quem exerce o maior poder. Mas eu tenho visto, como a Andy é um bom exemplo, o brilhantismo com que esses sujeitos e as sujeitas têm atuado para quebrar esse ciclo. Por quê? Porque essa ideia, né, de que o racismo estrutural afeta as crianças desde pequenininhas e esse prejuízo ele não é tão fácil assim de ser revertido, então nós precisamos freá-lo o mais cedo possível para que a gente não precise desse exercício enorme que nós fazemos, nós, especialmente aí vou falar, me permitam, nós, mulheres negras, fazemos para dar conta, né, da denúncia, para dar conta também do esperançar freiriano, para que nossas crianças, nossas adolescentes e adolescentes acreditem na possibilidade de viver numa sociedade equânime do ponto de vista racial, e continuem, né, construindo positivamente respostas, ela exige de nós uma energia muito grande. Então, essa tarefa não pode ser realizada apenas nem só por mulheres e homens negros, e nem só pelo campo educacional, que é o campo em que as pessoas apostam, né, na possibilidade da construção de um novo modo de ser. E eu acredito seriamente que a educação tem, de fato, esta tarefa. Mas ela não tem essa tarefa sozinha. Ela não pode exercer, né, essas rupturas sozinhas. E a comunicação, que opera também no campo simbólico, ela é muito importante para fazer essa revolução que nós temos feito. Né? Não é uma revolução estrutural ainda, mas a gente tem feito no miúdo, eu falo, no cotidiano, e eu até escrevi um pouco sobre isso, eu atribuo o salto que nós demos depois das manifestações estadunidenses, do Vidas Negras Importam, e da repercussão que o Brasil teve, a gente consegue identificar um comprometimento significativo de setores que não atuavam e que não fazem parte do que a gente chama de movimento negro. Então, cada vez mais, a gente vê instituições coordenadas e dirigidas por pessoas brancas, pensando a questão racial a partir dos próprios sujeitos, né? Pensando a questão racial a partir de quem pesquisa a questão racial e, particularmente, os seus sujeitos que pesquisam a questão racial. Isso é um avanço enorme, porque não dá, né, mais para a gente compactuar com uma certa, eu diria, uma certa isenção de alguns setores progressistas que acreditavam, né, na possibilidade de uma transformação social, só que essa transformação social não tinha raça, não tinha cor, não tinha sexualidade, só tinha classe. Não dá mais para a gente continuar sustentando esse tipo de discurso, porque o racismo ele está produzindo, aí as pesquisas estão mostrando o estresse tóxico, né, e isso afeta, sobretudo, as crianças negras. Eu não vou aqui tratar das crianças
indígenas e de outros grupos de infância que também são fundamentais de serem pensados, porque né, meu expertise é com a questão racial, mas eu acho fundamental que a gente pense, né, sobre essas outras identidades que também vivenciam situações muito duras nas suas constituições como pessoas, como crianças, e que nós precisamos discutir. Como é que estão as questões, né, as crianças indígenas, como estão as crianças trans, que hoje, né, já existem pessoas tratando e falando de crianças trans, elas existem, elas estão entre nós, e nós precisamos considerá-las, e acho que os meios de comunicação alternativos e comprometidos com a justiça social precisa trazer isso à tona. Mas isso é um papo para depois, né, com outras pessoas que estão fazendo estas discussões. E aí, para, né, sempre exemplificar como esse prejuízo emocional, psíquico, produz esse estresse tóxico, eu trago outra pesquisa em educação, essa realizada pelo Flávio Santiago, em que uma menina de 3 anos acorda apavorada chorando. E aí a professora tenta consolá-la, que pergunta para ela o que foi, né? Por que você está apavorada? E essa criança diz que ela não quer ter cabelo de bruxa. E aí a professora vai tentar entender por que ela está chorando, por que ela está pensando que ela tem cabelo de bruxa, e lembra do livro que ela leu para as crianças antes das crianças dormirem. Nas creches, as crianças têm um horário que dormem em algumas creches, né? Então, né, uma criança de 3 anos acordando apavorada porque ela não quer ter cabelo de bruxa, eu não preciso nem dizer para vocês como é o cabelo dela. O cabelo dela é um cabelo crespo, muitas pessoas chamam de afro, e esse cabelo, na literatura, foi associado a um cabelo de bruxa. E ela acorda apavorada. Alguém de 3 anos acorda apavorada porque não quer essa associação ao seu corpo. Então, vejam que a dimensão do racismo, ela é, né, pessoal, ela é individual, mas ela é coletiva. Ela precisa de todos nós para que a gente produza essa ruptura. Porque eu fico me perguntando, né? Quem de nós que temos filhos, sobrinhos, netos, quem de nós gostaria que a nossa filha, a nossa sobrinha, a nossa neta acordasse apavorada desse jeito? É uma violência. E como violência, nós que somos comprometidas, vou usar o feminino genérico aqui para todas nós, os homens sintam-se incluídos, todas nós, né, comprometidas com a infância, nós não podemos continuar ignorando esta realidade. Como gestores, como gente. A infância negra, ela espera de nós atitudes que impeçam o racismo nas suas experiências de vida desde bebês. Porque senão nós estaremos, né, fazendo uma proposição de justiça social pela metade. Nós estaremos deixando a maior parcela da população brasileira sem a proteção devida. Então, a minha convocação, né, ao campo da comunicação nós precisamos, todos nós, reconhecer que existe o racismo e que o racismo afeta as infâncias desde bebês. Assim, pode passar, por favor, o próximo slide. Além de convocar comunicadores, né, e operadores do direito a discutir as infâncias negras, sempre a partir de um slogan que foi produzido pelas pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, né? Então, quem deve dialogar sobre relações raciais também são pesquisadores e pesquisadoras negras, junto com quem quer mudar essa sociedade. A experiência, né, e o recorte racial, eles precisam aparecer nas mais diferentes proposições e análises. Eu trouxe aqui
esse slide, ele vai mostrando como né, eu não, mas o grupo que produziu o working paper pensa o campo da educação, e especialmente da educação infantil. E provoco vocês, que são do campo da comunicação, a construírem também algumas formulações para que o seu campo de atuação possa considerar o recorte racial. Então, quando a gente fala das políticas públicas educacionais, né, no meu caso é das políticas educacionais, que já tem normativa, que já tem legislação, que ampara a discussão das relações raciais, eu sempre, né, convido as pessoas que estão discutindo educação comigo a considerarem em todas as suas ações, em toda a sua organização curricular, a questão racial. Pode passar, então, eu estou vendo aqui que o meu tempo estourou, acabei de ver. Nossa, passou muito rápido. Então, como que eu convido vocês a articularem também com o campo da educação? Ajudar a superar a ideia vigente de democracia racial no Brasil, que ela é muito presente em todas as coisas que nós fazemos, superar o medo de explicitar a raça no exercício do jornalismo e da justiça, né? Nós precisamos falar de raça, é assim que a gente supera o racismo, e cumprir o papel de informar e fazer justiça requer reconhecer a raça-cor, a identidade de gênero, dentre outros atributos identitários que explicitam, de fato, quem são os sujeitos e sujeitas de desigualdades sociais. O último slide, correndo. E aí eu trago, fecho com esse exemplo. Né? Eu posso noticiar, por exemplo, o Brasil teve quase 5 mil mortes violentas de crianças e adolescentes em 2019. Eu estou fazendo, né, uma comunicação fundamental, mas se eu não considero raça, e nessa notícia, 75% dessas crianças eram crianças negras, eu estou deixando de trazer uma informação fundamental na comunicação para a ruptura do racismo estrutural no Brasil e especialmente para a proteção das nossas infâncias. Então, é esse o convite que eu faço, né? Me juntar a vocês aí das comunicadores da justiça social, a pensar que o recorte de raça ele é fundamental se eu quero proteger as infâncias brasileiras. Obrigada, desculpe ter estourado o tempo. Muito obrigada, Lucimar. Também achei que passou rápido, viu? É sempre tão bom ouvir pessoas negras, mulheres negras, porque enquanto mulher negra é impressionante, cada vez que nos escutamos, nos ouvimos, e ainda mais de pesquisa, a gente descobre que aquela percepção não era individual, que ela tem uma relação, né, e aquela percepção infantil, né, principalmente, né, porque depois a gente compreende isso mais na fase adulta, mas aquela percepção infantil não era individual, mas é uma questão étnico-racial, e sempre muito bom poder ouvi-los. Muito obrigada. Vou passar agora a fala para o Gustavo Samuel da Silva Santos, que é defensor público, titular da Defensoria Pública de Barretos, atuando nas áreas da infância, juventude e execução criminal, coordenador substituto do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo, mestre em Direito pela Unesp de Franca. Gustavo, fique à vontade. Bom dia a todas, é um prazer aqui poder conversar sobre temas tão importantes, principalmente vinculados à primeira infância, e com pessoas de diversas áreas aqui, né? A gente tem, além do pessoal da comunicação social, estou vendo aqui muitas conselheiras tutelares, visitadoras, voluntárias em serviços de acolhimento, então um público muito interessante de se conversar, e me propuseram como provocação para discutir aqui, falar da primeira infância em assuntos sobre educação e saúde. Eu vou desviar um pouquinho, né, mas ainda dentro do tema, o foco, porque eu penso que simplesmente discutir aqui com vocês os direitos em relação à educação e saúde vai acabar sendo repetitivo para a maioria,
porque muitos desses direitos eles são até perceptíveis de fato, né? Você não precisa conhecer muitas vezes a legislação, os meandros jurisprudenciais sobre esses temas para saber que toda criança tem direito à escola, que toda criança tem direito à saúde. Óbvio que tem temas muito específicos sobre isso, mas, por exemplo, a relação de raça com a questão da saúde, a questão da educação, mas aí é preferível que pesquisadoras mais competentes do que eu tragam sobre esses informes, né? E a gente teve aqui grandes manifestações sobre diferentes temas, né? Um deles, inclusive, essa pesquisa do Instituto Alana perpassa muito pela minha própria pesquisa no mestrado, que eu discuti uma política da defensoria, o Mães em Cárcere, que tem nessa questão envolvendo a primeira infância e o direito à liberdade, à prisão domiciliar, muito presentes como uma preocupação prioritária da defensoria. Mas, então, assim, eu sou defensor público, eu entendo de defensoria pública e acho que é mais interessante conversar com todas vocês sobre defensoria pública, né? E como a instituição pode fazer valer esses direitos, tanto na saúde quanto na educação na primeira infância. A primeira questão que eu queria discutir com vocês é o que é a defensoria pública, né? Acho que isso é algo que também é um pouco óbvio, né? Aquela instituição ali que atende um monte de gente pobre, que atende gente que não tem, atende gente presa, mas alguns detalhes acabam passando sobre a atuação da defensoria, que ela vai muito além da ideia de um advogado para pobre, né? Um advogado, uma advogada para quem não tem condições de pagar. Né? Essa é uma das atuações da defensoria. Nós temos como uma das prioridades superar as barreiras econômicas do acesso à justiça, mas ela não é a única, né? Se pensar a defensoria só sob esse viés, você empobrece as possibilidades da defensoria e você ainda individualiza de uma maneira excessiva e problemática o acesso à justiça, que às vezes vai demandar soluções coletivas também. E, além disso, né, pensar para fora do poder judiciário. Nossa atuação é muito ligada a ações individuais, por exemplo, um pedido de vaga em creche, um pedido de custeio de um tratamento médico específico, mas também há muitas possibilidades de ações extrajudiciais, como, né, discussão sobre a construção de políticas públicas, participação em conselhos de direitos, a conversa, eu vi muitas conselheiras tutelares, uma conversa presente com o conselho tutelar é essencial para a defensoria, principalmente com a atuação na infância, funcionar, também com CREAS, CRAS e todos os outros integrantes da rede. É muito importante isso, além da possibilidade de recomendações, notas técnicas, e conciliações, uma série de outras possibilidades do que a gente chama de assistência jurídica integral. Né? Ela tem que englobar uma série de outras possibilidades, além do processo judicial, e ainda ela engloba outros saberes. Né? Eu não sei como é a situação em outras defensorias, para além de São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem um quadro de servidoras que a gente chama de assistência multidisciplinar e que tem atuação principalmente nas áreas da assistência social e psicologia. Também tem sociólogas, tem estatísticas, né, contadoras, mas essas esses dois saberes, né, o serviço social e a psicologia, eles são muito presentes na atuação cotidiana das defensoras. Uma outra questão importante
da existência da Defensoria, né, da assistência jurídica integral, é a participação social, que aqui em São Paulo ela acontece nos momentos abertos, que é um espaço de fala para qualquer pessoa junto ao órgão mais importante de deliberação da Defensoria de São Paulo, nas suas reuniões ordinárias semanais. Temos também os ciclos de conferência, onde se decidem os planos de atuação da Defensoria. A gente tem a ouvidoria e o próprio contato direto das pessoas com a instituição. Ainda é importante pensar nessa perspectiva da atuação da Defensoria, quais são os nossos princípios norteadores quando se fala em primeira infância, né? As outras pesquisadoras aqui, expositoras, já colocaram alguns desses princípios, eu não vou me demorar neles, mas é sempre bom lembrar que a criança é sujeito de direitos, né? Então, é importante pensar o que a criança quer, né? Ela não é substituída, a vontade dela não é substituída por completo pela dos seus representantes, né? O pai, a mãe, a avó, a tia, ou qualquer outro tipo de organização, irmão, irmã, que se forme. Ela também tem que ter voz para ser respeitada enquanto sujeito de direitos, inclusive nos atendimentos da Defensoria. Tem que sempre pensar no melhor interesse dela. Esse é um conceito muito difícil, né, que é usado para muita coisa terrível, né? Eu já vi usarem esse conceito para justificar a internação na Fundação Casa de Adolescentes, né? Não foi para isso que o princípio foi positivado no direito, foi colocado na lei. Ele foi pensado para que, né, os interesses da criança sejam prioridade, não o orçamento, não a imagem dos pais, não, por exemplo, as preferências de determinada religião. O que importa é, primeiro, o bem-estar e a segurança dessas crianças. Depois, a gente avança para outros tipos de direito. E aí, o que, óbvio, vai trazer também o terceiro princípio norteador, que é a prioridade absoluta. E, assim, pensando no que a Defensoria pode contribuir nas questões da infância, eu dividi em 4 partes aqui o que eu tenho a dizer. A saúde na parte da infância, na parte individual e coletiva, a educação de forma individual e coletiva. Pensando na saúde enquanto, né, um direito individual, a Defensoria, e acho que isso é muito importante que se transmita em um evento sobre comunicação social, é que não se pode confundir a Defensoria com porta de entrada da saúde, né? Aqui, não é indo na Defensoria Pública que a pessoa deve ter acesso a direitos como um tratamento específico, a um medicamento, a uma cirurgia. Se isso está acontecendo, se, por exemplo, no seu município aí, no Maranhão, que eu vi gente do Maranhão aí, para conseguir, por exemplo, um tratamento de saúde mental, primeiro a pessoa tem que ir na Defensoria, tem algo de errado coletivamente, tem algo de muito errado na estrutura da saúde do seu município, do seu estado, né? Porque a Defensoria ela existe quando há violação de direitos. Se a pessoa já está procurando a Defensoria antes mesmo de pensar em procurar um postinho de saúde, por exemplo, tem algo errado na comunicação, na organização ou no serviço prestado. Uma outra questão que é importante quando se fala em saúde é que os protocolos do SUS eles têm que ser respeitados, né? Eles são a prioridade, eles são construídos enquanto política pública. Não é aceitável que se comece a pensar, e isso aqui na minha cidade, por exemplo, é uma constante, porque nós temos um hospital referência para o câncer em toda a América Latina, o Hospital do Amor, e qual que é o tratamento mais caro e mais e prioritário que tem sido usado para o mais rico, né? Só que aquele tratamento, por exemplo, custa 20 vezes mais
do que o ofertado pelo SUS, que tem as mesmas possibilidades terapêuticas, né? Às vezes exige mais algum cuidado ou outro, mas como política pública, o previsto no SUS é melhor. Então, a gente tem que priorizar essa questão do SUS, e essa é uma questão que surge muito. A pessoa tem direito ao tratamento mais caro, a escolher o médico, mas o filho do rico vai ter aquele tratamento. Olha, o importante, o direito, é que a pessoa tenha saúde, né? E às vezes o mais caro, e principalmente quando a gente pensa, né? E aí é aquele pensamento interseccional que as pesquisadoras levantaram agora, é importante. Quando a gente pensa numa indústria que trabalha na saúde com vistas ao lucro, a gente tem que reforçar a importância do SUS. Mas, claro, né, nem toda política pública é feita de maneira isenta de interesses, né, e pensada só no bem-estar da população. Às vezes ela é falha. Quando ela é falha, a Defensoria Pública individualmente pode atuar, e ela também pode atuar coletivamente, né? E coletivamente, como é que a Defensoria ela atua, né? Ela é principalmente uma promotora de políticas públicas. Ela não vai, óbvio, escrever a política pública e entregar para o gestor e falar assim, ó, se vira, faz isso. Né? Nós não somos os donos da verdade. Né? Só que também nós não podemos nos silenciar quanto a violências estruturais. Por exemplo, Barretos vive uma situação muito difícil, né, já há alguns anos, de vício e internação. Né? As pessoas são viciadas em drogas e outras são viciadas em internações nessas comunidades que eu chamo de comunidades de tortura, que são as comunidades terapêuticas. E assim, acabou que toda a estrutura era formada porque a pessoa é viciada em drogas, ela vai para uma clínica. Né? E aí ela sai 6 meses depois, e 1, 2 reincide, né, no uso abusivo de drogas e volta para a clínica, e aí a liberdade dela e as possibilidades de autonomia vão para o saco. Né? E aí uma das ações tipo da Defensoria daqui, que eu ajudei e contribuí de alguma forma para pensar, é mudar isso e se respeitar, por exemplo, os paradigmas de saúde mental comunitária. Né? Essa é uma forma de atuação da Defensoria. Na primeira infância, a gente teve, por exemplo, a ação do colega lá de Santos para uma UTI neonatal vinculada à cardiologia, né, que é um problema muito sério, muito grande, que uma ação individual não resolve. E eu conto para vocês por quê. Porque, geralmente, é uma criança que precisa de tratamento recém-nascida, que precisa de alguma cirurgia cardiovascular, essa cirurgia tem que ser feita quase que na hora. Se você perde, por exemplo, 2 semanas, 3, aumenta-se o risco de morte nesse procedimento de forma absurda. Então, esperar o problema aparecer individualmente não é uma boa solução. Né? E aí surge a necessidade de uma atuação coletiva contra essas omissões para a construção de uma política pública. Gente, eu estou falando bem rápido para tentar seguir aqui o horário, mas eu vi que eu já estou falando demais e o tempo está esgotando. Na parte da educação, né, é importante, acho que individualmente, pensar no seguinte, e acho que é importante que se transmita essa ideia. A educação é direito de todos e todas. Né? Não é admissível, por exemplo, que se fale, olha, não, a gente não tem vaga, não existe vaga para sua criança aqui nessa creche. Claro que a política ela tem que ser pensada de uma maneira racional, né? Não dá para exigir, olha, que estude na creche tal porque ela é mais bonita. Mas também não entra na minha cabeça que seja normalizado que uma criança espere 6, 7 meses para ser incluída na educação infantil. Né? E aí, uma ação individual da Defensoria Pública, e nós temos muitas dessas, principalmente na capital de São Paulo, é muito importante para fazer valer esse direito. Né? E eu queria lembrar aqui, acho que esse é um tema muito importante para comunicadoras
sociais, é que um embate de princípios que surge muito quando se trata desse tema, que é o tal da reserva do possível e, né, o melhor interesse da criança. Muitas das vezes o gestor vai falar, olha, mas eu não tenho vaga, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Né? Lembra do princípio da prioridade absoluta. Olha, você tem dinheiro para fazer outra coisa? Ah, tem, por exemplo, você tem dinheiro para propaganda? Tenho, não vai ter mais. Ah, mas é importante a propaganda. É importante, mas tem outra prioridade aqui que é absoluta. Né? E a gente tem que trabalhar com isso para esse discurso da reserva do possível não ser utilizado aqui. E esse discurso ele vem ganhando força, principalmente pelas ações. Né? Alguém perguntou da situação desde 2016, do golpe, que foram tomadas pelos próprios gestores, né? Por exemplo, com o teto de gastos. E os cortes nas áreas prioritárias do orçamento, em especial da União, têm trazido consequências terríveis, né, em educação, em saúde, em assistência social, que precisam ser batidas e precisam ser levantadas por vocês, comunicadoras sociais. Não dá para escrever uma matéria no jornal, numa revista, fazer uma reportagem na TV, normalizando o teto de gastos. Quem faz isso contribui por toda a miséria que o país vive. Né? E é importante que, seja individual, seja coletivamente, a gente pense em ações para garantir esses direitos. Né? E, coletivamente na educação, a gente também tem que tomar um cuidado, né? Que individualmente pode virar enxugar gelo. Por exemplo, São Paulo tem milhares de crianças ali e precisando de creche. Eu entro com uma ação, o juiz dá para aquela criança, né, o direito à creche, aí a secretaria inclui essa criança na creche, mas aquela outra que não conseguiu acessar a defensoria por um motivo ou outro, não vai ter direito, vai ficar mais atrás na fila. Né? Isso não resolve o problema. Então, a gente tem que pensar também globalmente na construção de uma política pública. Isso, por exemplo, em São Paulo, tem sido feito com termos de ajustamento de condutas, ações civis públicas, para que se garanta a construção de serviços, que se garantam convênios, para que esse serviço que é tão essencial, principalmente a gente considerando a primeira infância, seja respeitado. E uma última questão, né, fugindo aí dos 4 pontos que eu tinha indicado que eu ia falar, é da importância, eu vou estourar uns segundinhos aqui o tempo, da comunicação social junto com a defensoria. E eu acho, e assim, principalmente aqui no interior, que eu trabalho, a imprensa sempre foi muito parceira na construção, na divulgação das nossas ações e na discussão de agendas das pessoas mais vulneráveis. Né? O comunicador social, na minha visão, tem que ter um compromisso sério com os de baixo na divulgação e no fortalecimento das agendas prioritárias, por exemplo, da revogação do teto de gastos, né? Do combate à fome, da necessidade de se respeitar os direitos sociais básicos. Né? E ainda tem uma questão que é muito forte, né, em políticas públicas, principalmente quando elas são muito vulneráveis a essa variação política, e esse ano isso fica muito mais forte, né, com a questão eleitoral, que é o power of shame, né, que é o poder da vergonha. Né? Tem que apontar na cara do gestor e para a população em geral que, olha, tem gente passando fome, isso é responsabilidade do Estado, do município, do governo federal. Algo tem que ser feito. Eu vejo muita matéria normalizando, por exemplo, a fome, gente falando, olha, dicas de como comer, já vi uma notícia horrível, né? Uma matéria horrível falando de como salvar um alimento podre, coisas assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter dicas de como cozinhar a Pronobis, que é aquela que era conhecida antigamente como carne de pobre. Né? Não dá para normalizar essas situações. É importante que na comunicação social
a gente tenha essa responsabilidade com as pautas que muitas das vezes são levantadas pela própria Defensoria Pública, ou que a Defensoria Pública se atente às pautas levantadas pela imprensa para agir, né? E nós temos que ser cobrados e cobradas para agir também. A imprensa é importante nisso, né? A Defensoria Pública é uma instituição pública, ela também tem seus defeitos, né? E também tem suas responsabilidades, e a imprensa é um momento importante, os comunicadores sociais e comunicadoras sociais como um todo são importantes para fazer com que a Defensoria atue dentro dos seus princípios e de seus objetivos, né? Desculpa a gente acelerar tanto assim, mas eu sei que, né, são 12h20, vocês todas devem estar um pouco cansadas, mas vai ter esse momento aí de perguntas. Eu acredito que serão mais destinadas à palestrante anterior, que a Lucimar aqui, eu estava com medo de errar o nome, mas eu fico muito grato de poder conversar esse pouquinho com vocês todas, e qualquer dúvida eu posso responder aqui, ou se não, entre em contato com o Núcleo da Infância e Juventude de São Paulo, que a gente vai ter o prazer em ajudar. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Muito importante essa sua fala de trazer essa reflexão de que ações de agora, né? Então, falhas na educação agora, falhas na saúde, elas podem ter, são reflexos de ações anteriores. Então, o corte do teto, né? O teto de gastos sabíamos que ia refletir, e a conta chega, e a conta não fecha mais, né? A fome tem aumentado, então é importante ter essa reflexão e essa apresentação também do papel da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, ela é importante, mas é porque alguém já falhou, algo já falhou, e para chegar à Defensoria, principalmente casos de saúde, a falha é muito grande, né? Então, muito obrigada por sua fala, foi um prazer ouvi-lo. E agora nós vamos passar para algumas perguntas. Nós selecionamos algumas, né? Não dá para fazer todas, o tempo tem corrido bastante. E é hora do almoço, né? Então a fome bate. É diferente. Vamos começar com uma pergunta da Gabriela Barbosa, que fala o seguinte: essa é para a Lucimaia, vejo poucos profissionais negros dentro das organizações e políticas da primeira infância, como as empresas e organizações têm pensado essa diversidade nas equipes. Se estão pensando, né, Lucimar? Eu não tenho como responder pelas empresas, não faço pesquisa nesse campo, né? O que eu tenho percebido, como eu falei, é que há uma preocupação muito recente agora de nada sobre nós sem nós. Então, as empresas e as instituições estão mais cuidadosas em fazer discussões de relações raciais, convocando e chamando pessoas negras e negros. Claro que a gente está só começando esse avanço, eu concordo, a discussão da infância ainda é majoritariamente branca, no campo da educação é assim, imagino que também nas outras áreas, e por conta até do processo, né, de constituição de profissionais e pessoas qualificadas nessas áreas. Mas agora, nesse momento histórico, nós já temos pessoas suficientes, eu ousaria dizer, em todas as áreas de conhecimento que podem ser contratadas, né, pelas empresas para que possam contribuir na discussão sobre o racismo e o combate a ele. Muito obrigada, Lucimar. Próxima pergunta. Doutor Gustavo, é uma pergunta do Leonardo. Por que a Defensoria Pública não chega às escolas explicitando sobre os assuntos aos jovens estudantes da periferia? Olha, bem, eu falando um pouco pela Defensoria de São Paulo, eu acho que falta muita estrutura ainda para a Defensoria. Ela é uma das instituições que tem, do sistema de justiça, que tem menor orçamento, né? E isso precisa mudar, a gente precisa ter, no mínimo, paridade de armas com
com os outros integrantes do sistema de justiça, como o Ministério Público, para poder fazer algo maior. Mas essa é uma preocupação da instituição, né? E acho que não só de São Paulo, mas de todas, que é um dos fundamentos da assistência jurídica integral, que é a educação em direitos. A gente tem um projeto bem bacana, que sempre é feito em áreas mais periféricas, que é o projeto de defensores populares, né? Defensores e defensoras populares. Foi bem bacana uma vez que uma pessoa contava que alguém ligado ao movimento de moradia, né, fez esse curso, e uma vez para dialogar com um PM que ameaçava destruir toda uma manifestação, e falou: não, olha, aqui eu sou certificado, sou defensor público popular, né? E a defensoria, por exemplo, antes da pandemia, teve um projeto em São Paulo de defensores populares com os jovens da Fundação Casa, né, que foi bastante importante. Esses jovens são, eu não vou falar nem a extrema maioria, são todos, são das periferias das cidades, então acho que isso já avança um pouco nessa questão. É suficiente? Não. Né? A gente não dá conta. Por exemplo, eu sou o único defensor da infância de uma cidade de 200 mil habitantes. Eu não vou conseguir fazer todo o meu trabalho ordinário, todo o meu trabalho coletivo e educação em direitos com constância em escolas, por exemplo. Mas eu não posso esquecer dessa educação em direitos como parte da minha atribuição. Muito obrigada, Gustavo. Temos mais uma pergunta. É do Edson Ramos e está voltando para Lucimar. Como lidar com a união de raças e não uma divisão ainda maior no sentido de percepção de rancor e a nítida separação de modo oposto? Se não sou negro, não participo? Bom, pelo contrário, né? O que eu disse foi justamente que essa tarefa de discussão do racismo é uma tarefa para todos nós. Me chama sempre a atenção quando a gente discute racismo, essa ideia que aparece de rancor, né? Como se a população negra, ao denunciar o racismo, ela estivesse produzindo rancor. O rancor não está produzido pela população negra, e eu acho até que somos bastante resilientes no sentido de construir um país melhor para todos nós. E eu vou citar um pequeno exemplo. A luta antirracista produzida por negros e negras no Brasil conquistou ações afirmativas. E hoje, as ações afirmativas beneficiam inúmeros estudantes brancos, oriundos de escolas públicas, e esse benefício, né, foi dado a partir da luta negra. Então, não há, né, do ponto de vista da luta negra, por igualdade racial, por equidade, nenhum rancor produzido. Agora, também não há nenhuma concessão à atrocidade que é o racismo. Nós não vamos discutir o racismo sem denunciar e sem colocar na mesa o que é a atrocidade do racismo. Isso não quer dizer que nós, pessoas negras, pesquisadores e ativistas, estamos estendendo a bandeira da guerra contra pessoas brancas. Isso quer dizer que nós estamos dizendo que o racismo é atroz, é feroz, e não há como ter concessão a ele. Mas todos nós, da sociedade brasileira, que quisermos, porque a gente sabe que não é 100%, podemos lutar contra o racismo. Porém, é necessário, né, que as verdades sobre ele sejam ditas, mas até no meu caso me dizem muito que eu sou uma pessoa muito tranquila para discutir o racismo. Eu acho que é porque eu sou educadora, eu estou, né, no lugar, sempre estou neste lugar de construir junto com o outro uma percepção e uma reflexão sobre o que é o racismo, porque ele funciona tão bem que pessoas brancas também não percebem em vários momentos as práticas racistas nas quais elas estão imersas, né? As políticas, como elas têm um recorte racial e como privilegia brancos e prejudica negros. Então, eu estou nesse processo educacional e, por isso, sempre pronta
né? Alguns ativistas dizem que não querem responder, no meu caso, eu quero responder todas as perguntas que as pessoas fizerem, demonstrando que estão com vontade de aprender e de lutar comigo contra o racismo. Muito obrigada, Lucimar. Muito obrigada, Gustavo. Finalizamos mais um bloco de perguntas que foram selecionadas, porque o tempo era curto, como eu já avisei. Então, vamos partir para a finalização desse evento. Quero agradecer aos palestrantes, às palestrantes que estiveram aqui durante toda essa manhã, que dedicaram seu tempo a discutir esse assunto tão importante, trouxeram seu conhecimento, seus estudos para o debate. Agradecer ao público, a todas as pessoas que participaram dessa manhã. A oficina Vidas visa fortalecer a pauta em defesa das garantias dos direitos da primeira infância. Então, cada um aqui que esteve presente se faz muito importante na sua comunidade, a partir do conhecimento recebido e também compartilhado via chat. E informar a todos vocês que os materiais, as apresentações disponibilizadas pelos palestrantes e todo o material aqui divulgado hoje, lançado hoje, será encaminhada para quem se inscreveu e para quem assinou a lista de presença que correu durante o evento, assim como um certificado. A Andi agradece, a Andi RNPI agradece a participação de vocês. Essa partilha é importante. Esperamos encontrá-los em outros momentos. Desejo a todos uma tarde abençoada, cheia de sucesso e um delicioso almoço, né? Vamos partir para o almoço, todo mundo com fome. Muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde.